Bom, lá vamos nós, mais um episódio aqui do Astela Playbook, hoje com a Maíra Abimorad, fundadora do Perfeito. Intelli. Acertei, né? Não erro mais. Bom, não vou ficar aqui falando a história dela e tudo, tem um monte de podcast legal, recomendo que ela gravou com a Cris Arcangeli, tá no YouTube, tá em podcast, ela vai contar a história da vida dela, pivô de carreira e tudo mais, enfim. A gente tá aqui focado lá no futuro da educação, principalmente de negócios e tecnologia no Brasil, e também falar um pouquinho do futuro do emprego nesse momento onde está todo mundo assustado. Ai, meu Deus, o Claude vai roubar o emprego do meu filho. Então, esse Cláudio é um problema. Aqui nas telas a gente chama o Claude de Cláudio. Vamos lá. Bom, Maíra, queria começar pelo comecinho assim da Intel, né? Acho que você começou pandemia, você já veio de uma transição de carreira do mundo de talentos, você já tinha passado pela área de educação, mas obviamente começar uma universidade é uma tarefa sempre complexa, e aí currículo, MEC, obra, né? Aquela coisa básica, né? Conta um pouquinho assim de como foi esse momento, o dia um do projeto da Intel e o que que vocês vislumbravam naquele momento. Bom, não teve muito um dia um, assim, a coisa foi meio acontecendo, eu ainda estava no meu antigo trabalho, e fui mentorando a Ana, que na época estava como gerente de projeto, que foi contratada ou chamada pelo Roberto Salute e pelo André Esteves para estudar a ideia, de criar uma iniciativa que tivesse basicamente 2 ambições bem simples. A primeira era resolver o problema que eles, sentiam na pele como empresários, que era a dificuldade de encontrar talentos com esse novo perfil, que eu já falo qual é. E o segundo, o desejo de fazer um projeto que pudesse devolver ao Brasil as oportunidades que tiveram. Então a junção dessas 2 coisas, resolução de um problema relevante, um desejo de fazer filantropia de impacto, contrataram a Ana para estudar o problema e como eu trabalhava em educação e tinha sido mentora da Ana, enquanto ela estava na faculdade, ela me chamou para ajudar. Eu sou uma pessoa que gosta de ajudar. Então eu fui ajudando ela informalmente, até o momento que o projeto ganhou um pouco de corpo, e aí o Esteves na época se comprometeu com a doação inicial de 200 milhões, que foi uma conta lá que a gente fez, que era o que seria necessário, no final gastamos bem menos, para botar isso de pé. E aí a Ana chegou à conclusão que ela precisava de uma chefe, de um chefe, ela precisava de alguém que ele fosse mais experiente do que ela, e no final do dia foi quase que ela que me contratou para ser chefe dela. E então eu comecei no dia um, eu me lembro muito bem, como você bem disse, estava na pandemia, e eu lembro que eu brinco que éramos 4, né, eu, a Ana, o cheque e o PowerPoint. A gente tinha um PowerPoint bonitão de tudo que a gente E as ambicionava máscaras, fazer, né? né, toda aquela loucura. E aí eu lembro do primeiro foi no Zoom, né, a gente usava o Zoom, que não era nem pago, depois a gente assinou o Zoom. E aí a conversa foi: "Ana, a gente precisa começar a fazer uma faculdade, né, por onde que a gente começa?". E aí, cara, foi tudo, assim, como você bem disse, assim, absolutamente tudo que você pode imaginar de você pegar um PowerPoint, um cheque e transformar numa faculdade operacional, né, licença do MEC, com prédio funcionando, com professor contratado, modelo de ensino, sistemas e tudo, tudo, tudo. E aí eu acho que o nome do jogo aqui foi bastante priorização. Eu sou uma pessoa muito pragmática e sou muito boa de priorizar. Então acho que foi, eu brincava com o meu time, eu falava assim: "Eu entendi o problema, mas esse é um problema de você daqui 3 meses, pra você daqui 3 meses, né, não é um problema de você de hoje". E no início meu time tinha bastante gente bem jovem, muito capaz, muito potente, mas bem inexperiente, assim. Eu acho que eu fiz muito esse papel de não atrapalhar muito a potência deles e ao mesmo tempo orquestrar essas ansiedades e colocar as prioridades no lugar. Bem legal. A gente estava conversando antes, né? A gente tem aqui na tela esse nosso programa de Office Hours, recebemos vários alunos do Intel. Dá para perceber, né, uma carga diferente, assim, de conhecimento, um perfil diferente. A gente gosta bastante, assim, tem alguns alunos, assim, que a gente vem mentorando já faz algum tempo aqui. Trabalho também quase pro bono nosso aqui. E eu queria entender um pouco, assim, né, eu tô assumindo projeto e obviamente lendo tudo, né, que você já publicou sobre o tema, né, um projeto que é diferente, sem nenhuma disciplina especificamente isolada, né, projetos e tudo mais. Como é que foi emplacar isso no Mac? Muito, muito mais fácil do que a gente imaginava, né. Você sabe que, eu ouvi muito, né, quando eu mudei minha carreira de gestão de talentos pra educação, e comecei a ir nos congressos, nos simpósios e tal, e aí eu comecei a ouvir a mesma coisa ano a ano e nada mudava, né. Então o que que eu ouvia?
A faculdade precisa preparar de fato para o mercado, precisa incorporar as competências comportamentais, socioemocionais, precisa mais ser interdisciplinar, precisa ter mais relação com as empresas, o ecossistema empreendedor. Aí eu voltei no ano seguinte, mesma coisa, voltei no ano seguinte, a mesma coisa. E aí eu conversando com um mentor que é meu mentor até hoje, que é o Maurício, eu falei: "Maurício, mas por que nada muda, né, todo mundo já sabe o que tem que fazer, por que que não faz? É porque o MEC não deixa?" E aí ele falou pra mim uma coisa que eu acho que é muito verdade, falou assim: "Argumento de preguiçoso, né, porque inovar dá muito trabalho, cara, custa caro, você tem que tomar risco. E educação é um lei de tradição, assim, né, as pessoas elas compram educação por tradição. Compra a marca, né, old school pra caramba. É um paradoxo que você tem que querer romper, você tem que tomar essa decisão e romper. Então, na época, a gente leu todos os documentos do MEC, literalmente, porque ninguém mais lê também, né, ninguém lê nada mais. A É. gente estudou bastante as diretrizes, estudou toda a documentação necessária para a gente fazer a nossa autorização, e viu que lá não tem lugar nenhum escrito que você tem que ensinar por disciplinas, e disciplinas isoladas, por exemplo. Inclusive, as diretrizes curriculares, muitas delas, né, que é o que norteia os projetos dos cursos, muitas delas eles dizem que em termos metodológicos, deveria haver um direcional para preparar de fato para o que o mercado quer, integração, pensamento crítico, sistêmico, preparar para o mercado de trabalho, isso está escrito lá. Só que é difícil de fazer, custa caro, tem que tomar risco e então tem que ter um pouco de coragem também. Maíra, você falou um negócio que me chama atenção, né, as grandes faculdades do Brasil e do mundo, universidades, são projetos antigos. E vender essa tradição é vender um pouco a marca, né, e aí você tem uma série de iniciativas no Brasil e no mundo de novas marcas. Como é que você vê essa tendência, assim, do ponto de vista não só do aluno, mas principalmente do mercado de trabalho, né, porque o mercado de trabalho acaba sendo também absorvendo essas marcas e falando: "Ah, o camarada estudou na Harvard, deve ser bom, né, é difícil entrar lá, se ele entrou ele deve ser bom", e aí contrata, né. Como é que você está vendo essa dicotomia toda? Eu acho não acho que seja em verdade não, eu acho que o cara que entra numa faculdade difícil, que o filtro é apertado, ele provavelmente é bom mesmo, né. Não sei no quê, mas em alguma coisa ele é bom, ele estudou, resiliente, consegue memorizar coisa, relacionar conteúdos, enfim, cada processo seletivo também tem a sua peculiaridade. Quando a gente começou o Intelli, né, quando essa ideia surgiu, eu falei para o Roberto, né, para o Salute, que é meu chefe direto na época, eu falei: "Você vai ver, nos próximos 10 anos a gente vai ver 5 Intellis, no mínimo, surgindo na América Latina". E é verdade, tá, a gente tá vendo isso acontecer. E a gente tá vendo isso acontecer, essas novas marcas, né, com essa característica que o Intelli tem, que eu acho que por algumas razões. A primeira é porque as universidades tradicionalmente elas surgem, né, de educadores, de acadêmicos, que são maravilhosos, muitos deles, surgem às vezes, e como uma continuidade do ensino médio. Então precisamos fazer algo para que os alunos continuem, né, se capacitando depois de se formar na escola. Então o fluxo é esse, né, do ensino médio para o ensino superior. E o que eu acho que o Intelli tem de especial, uma das coisas, é que o fluxo dele é contrário. Ele vem daqui, ele vem o que que o mercado de trabalho e o ecossistema empreendedor precisa, o que que são essas características que a gente precisa formar, e isso é o que faz é o que orienta, né, o projeto pedagógico. Então a pergunta que eu me faço sempre é: isso é preparatório para ele, para ela, quando ele sair daqui? Então vamos fazer. Mesmo que seja distante da realidade da qual ele vem, né, desse fluxo do ensino médio. Então, eu acho que a gente vai ver mais projetos como esse, tem alguns que eu posso citar no México, no Brasil, que é o mundo empresarial e o ecossistema empreendedor moldando e influenciando o processo de formação. Mas isso acontece por quê? Porque o modelo tradicional deixou um vácuo. Talvez um abismo, dependendo do ponto de vista, né, em que o mundo do trabalho mudou radicalmente, e eu falo de uma maneira ampla mesmo, né, o mundo do trabalho, não só o mercado contratante. O ecossistema empreendedor ganhou uma força imensa, o desejo do jovem que não quer mais só um emprego, não quer mais só um trabalho qualquer, diversidade, transformação digital, enfim, aconteceu um montão de coisas no mundo do trabalho na última década e meia, e se você olha para o ecossistema universitário como um todo, muito, muito pouca mudança. E aí isso foi distanciando, né, foi criando esse abismo. A gente viu isso mais verdade com os segmentos, em alguns mercados, tecnologia é um deles, mas a gente agora com IA vai ver isso em todos. Então agora eu acho que a IA vai ser um catalisador desse processo de distanciamento ainda maior entre o que a universidade está formando e o que o mundo do trabalho, de novo, lato sensu, pede. Quem é o aluno do Intel hoje? Cara, você sabe que é muito interessante esse negócio, quando a gente desenhou, a gente gastou muito tempo mesmo, assim, mais de ano,
Estudando. Estudando o que tinha de melhor lá fora, o que tinha de ruim também, o que tinha de melhor no Brasil, com um olhar super crítico e entrevistando muitos estudantes que nós entendemos que seriam o perfil que a gente gostaria de formar, sejam que ainda estavam cursando ou recém-formados. A gente estudou muito esse nosso aluno potencial, né. E aí a gente decidiu chamá-lo de aluno, é um perfil transformador. O que que significa isso? É alguém que olha para um problema, identifica esse problema, consegue decompor esse problema, normalmente problemas complexos, e ele fica com fome de resolver. Então eu acho que o aluno do Intel, em essência, ele é um resolvedor de problemas complexos. É isso que a gente busca no processo seletivo, é isso que a gente desenvolve ao longo dos 4 anos, e é isso que eu acredito que a gente está conseguindo formar. Então o feedback que eu mais tenho do mercado, de pessoas como você que conversa com os alunos ou que contratam, ou que investem, é esse, né. Ele vem com uma cabeça de resolução de problemas complexos. E eu fortemente acredito que esse é um skill para o futuro. O que vai ter para a gente fazer humanos, né, apoiado por IA ou não, é problemas complexos. O Maurício, que é esse meu mentor que eu mencionei, quando ele me mostrou o projeto pedagógico do Intelli, eu olhei e falei: "Cara, isso é muito legal, mas difícil, hein, de fazer". Aí ele falou assim pra mim: "Todas as coisas fáceis já foram feitas, Maíra. Agora sobraram pra nós as difíceis". E é verdade, né. Assim, quando a gente olha para os problemas que a gente tem pra resolver hoje, a maioria problemas complexos, né, interrelacionados, tem um pouco de questões filosóficas. Dificilmente é sobre mover recurso pra um lado para o outro, né. Problemas pouco transacionais. Os problemas importantes, eles são transformacionais. Também acho que ninguém chama pessoa, ruim para resolver problema difícil, né. As melhores pessoas Verdade, estão verdade. sempre envolvidas nos problemas mais complexos e eu acho que isso com prazer e alegria inclusive, né, acho que essa é uma característica das melhores pessoas que a gente sempre interage. E aí, vindo os alunos, assim, eu diria que 80% das conversas caem numa num dilema. Né. Queria te ouvir sobre isso. Eu já vi você falando que 60% dos alunos da primeira turma escolheram lá a trilha empreendedora, querem empreender, empreender é legal e tudo mais. Todo mundo, o cara sai da faculdade, começa a ter boleto, né? Sabe como é a vida. Mais do que ter boleto, eu acho que tem uma coisa do aprender a trabalhar, né? Eu dou muito valor, né? Aí, sabe, aquela coisa do processo nas empresas que têm algum processo, né, que tem um pouco mais a cultura do trabalho e tudo mais, seja lá no setor que for, e aí eu vejo uma atenção muito grande dos alunos, né, uma das coisas que eu mais ouço, né, essa coisa de empreender me parece o sonho, eu fico feliz, né, como investidor de venture capital, eu falo, puxa vida, o empreendedor é o herói desse cara, mas ao mesmo tempo ele é inexperiente. A gente sabe que os empreendedores que melhor levantam capital já têm uma certa jornada, né? A gente fala aqui muito das 10.000 horas. Que conselho você dá para os alunos nessa jornada pós-faculdade? Se joga, vai empreender. E é curioso, um dos nossos sócios aqui, o Sato, é assim, né? O Sato nunca teve CLT, saiu da faculdade, foi empreender, vendeu a companhia, enfim. Então, assim, não posso nem dizer que eu não acredito nesse perfil que a gente tem um aqui dentro de casa de enorme sucesso. Mas que conselho você dá para esses jovens de certo, que acho que desses office hours, 80% das vezes eu recebo essa mesma pergunta. Bom, primeiro eu concordo com tudo que você falou. Segundo, eu acho que não tem um conselho genérico, né. As pessoas são indivíduos e eu tenho uma amiga que fala que o ser humano é luxuoso na sua singularidade, né, cada um de nós é um, então é difícil você dar um conselho genérico. O conselho que eu dou pra eles é o mesmo conselho que eu dou para os meus filhos, é que a melhor decisão é a decisão mais educada possível. Quanto mais informação você tiver sobre o movimento que você quer fazer, seja ele qual for, melhor vai ser. Independente do movimento que for. O Intel tem uma particularidade que a gente tem, eu acho que uma amostra. Um dia muito quero muito convidar alguém para fazer um doutorado, alguns doutorados no Intel, né, porque tem muita coisa interessante que acontece lá, porque a gente tem uma população muito particular, é muito única. Basicamente, metade dos nossos alunos são alunos bolsistas, que vêm de famílias, do Brasil todo, que alguns e muitos deles com renda familiar de um salário mínimo per capita, que assim, né, não é uma situação de miséria, né, a fome absoluta, mas assim, com uma famílias que lutam com dificuldade e que vêm estudar aqui. E outra metade são alunos que pagam quase R$ 8.000 de mensalidade. Então é uma população bastante única. E aí, claramente, o que eu vejo é que esse dilema, ele acontece em 2 perfis, tá, esse dilema que você colocou.
O primeiro é no aluno que, entende que pela primeira vez, a hora que ele se forma, ele tem a oportunidade de sair, conquistar um emprego de 7, 8, 10 mil reais, que é mais do que a família inteira dele ganha, né. Então ele fica, seduzido por essa ideia de poder já fazer renda e ajudar a família e fazer uma série e ter acesso a coisas que ele não tinha antes. E aí tem um outro público que aí pode estar nos 2 perfis, né, no bolsista e no não bolsista, que é aquele que realmente não sabe o que quer fazer. E isso é uma coisa que a gente vem, que eu venho tentando desconstruir com a juventude em geral, que aí, cara, tem um pouco que você vai fazendo, entendeu? Essa coisa de que eu vou clicar na carreira, como eu clico quando eu vou quando eu tô preenchendo um formulário, né, que eu sei exatamente o que clicar ali, eu acho que é uma ilusão no mundo de hoje. A desestruturação do mundo do trabalho passa também por essa coisa super confusa, né. Tem profissão que nem existe, tem profissão que surge e morre. Outro dia era o máximo ser cientista de dados, agora já não é tanto, programador era muito legal, já não é mais. Então eu acho que é mais sobre o que como é que você vai aprendendo a aprender ao longo da jornada, e não ter a expectativa que trabalhar vai ser legal o tempo inteiro. E trabalhar vai ser muito gostoso, todo dia você vai ser feliz. Isso não existe pra nada, Daniel, isso não existe numa viagem, não existe no casamento, não existe na paternidade, não existe nenhum campo da vida você é feliz todo Nem dia, nas e a todos férias. os momentos, né. Nem nas férias. Tem dia que eu tô de férias, e falo: "Pelo amor de Deus, não vejo a hora de voltar a trabalhar". Então acho que eu entendo o ponto que você tá colocando, e o que eu tento falar bastante com eles é sobre se educar sobre a escolha que você tá fazendo, saber que toda escolha é imperfeita, não tem escolha perfeita, e que você está sempre ao escolher A renunciando B. Então eu acho que é muito mais sobre trabalhar a cabeça deles para aproveitarem a decisão que tomarem da melhor forma possível, seja ela qual for. Até porque eles vão viver, eu não sei, eu espero que não, mas eu acho que eles vão viver sem mais de 100 anos. E a menina, o menino tem 21. A vida é longa, né. É o que eu Exato, a sempre vida falo pra eles: é "Calma, meu, longa. a vida é longa". Calma, você vai ter Mas 2, acho que é 3, 4 importante essa carreiras, né. autoconsciência, né, exato, e pensar, né, acho que as pessoas às vezes entram num loop do emprego e que quando vão ver, acho que é muito da nossa geração, né, eu sou um pouquinho mais velho que você, mas acho que a gente viveu isso, né, tipo, entrava lá e, meu, rala aí os próximos 30 anos e depois vê o que saiu, né. Mas não é, né, Não é acontecem mais, muitas sim. coisas, né, já não É. é. Você falou uma coisa, né, dessa questão desses 2 perfis, né, do ponto de vista socioeconômico, e acho que a base de bolsistas deve refletir um drama muito difícil que o Brasil ainda vive, né. Tem 5% da população ainda analfabeta, mas tem quase 30%, se não me falha a memória, de analfabetismo funcional. Educação básica ainda é um problema no Brasil. Eu acho que vocês fizeram uma escolha de resolver o problema, tem muito problema para resolver, vocês fizeram e eu acho isso excepcional, né, foco é tudo. Como é que como é que você acha que dá para melhorar se a gente ainda tem um problema de base tão grande? O que a gente deveria estar fazendo na educação básica, na tua opinião, que a gente não está fazendo como país? A primeira coisa e aqui eu vou falar, assim, de como eu falo, assim, tô dando pitaco, tá, não é uma coisa, um universo que eu domino, então vou entrar, vou pôr meu pezinho aqui com muita delicadeza e gentileza para não ofender ninguém, tá. Eu não sou uma expert em ensino básico, eu falo como observadora. Acho que o primeiro problema é um problema de foco. Tá? Eu acho que o ensino básico acha que ele tem que fazer tudo muito bem, ensinar tudo. E o excesso de expectativa das famílias, por outro lado, da escola ocupar um lugar em que ela vai ensinar valores, em que ela vai ensinar português, matemática, convivência, aí vira uma coisa impossível de entregar. Então fica todo mundo tentando fazer tudo, as famílias frustradas, porque não estão recebendo esse tudo impossível, e não focando naquilo que importa. Então eu, se fosse atuar com o ensino básico, faria um projeto muito, 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 muito intensivo em formar pessoas em 3 coisas, basicamente: saber ler, escrever, interpretar texto, matemática e pensamento computacional, que são coisas distintas. Matemática é uma coisa, pensamento computacional é outra coisa. Pensamento computacional é sobre jeito de pensar, né, você olhar um problema, decompor um problema, reconhecer padrões, abstrair, né. Então eu organizaria, eu faria essas 3 coisas do ponto de vista pedagógico. A segunda coisa que eu faria do ponto de vista estrutural, é estudar e ver o que foi feito em lugares que já deu certo, porque a gente tem essa mania de achar que a gente é especial e único.
E os problemas são parecidos em outros lugares do mundo e seres humanos resolveram também de outro jeito, né. Eu acho que um excelente exemplo é a Coreia do Sul. Hoje eu tenho muita proximidade com a Coreia do Sul, amigos, educadores com quem eu me relaciono, e toda vez que você conversa sobre isso com um sul-coreano que é do universo de educação, eles dão uma única resposta, que o segredo do sucesso da transformação educacional que foi feita na Coreia do Sul tem a ver com a valorização do professor, da valorização financeira do professor, da valorização do status social do professor. Então, o professor na Coreia do Sul, ele está acima, de um engenheiro, ele está acima de um agricultor, ele está acima, inclusive de uma pessoa de negócios. Então, botar a carreira do professor como algo onde a gente consiga atrair os melhores talentos, ou talentos muito bons que queiram trilhar esse caminho. E a terceira coisa que eu acho que a gente precisa, pensar com bastante carinho é sobre meninas. E não tô falando isso porque eu sou mulher e tenho 3 filhas mulheres. Eu falo isso porque quando a menina ela conclui o ensino básico, né, termina o ensino médio e você consegue, direcionar ela para o ensino superior, coisas mágicas acontecem. A primeira é que ela engravida na hora certa. Quando ela engravida na hora certa, ela não vai ter um montão de filhos, ela vai ter um número que ela já consiga entender que ela consegue cuidar e dar conta, sendo uma mulher que também tem ambições profissionais. Ela vai, enfim, ver o valor que a educação teve na vida dela e vai querer que o filho estude também. Então, o maior delta multigeracional acontece quando a menina faz ensino superior. E para ela fazer ensino superior, ela precisa concluir o ensino médio. Então, se eu pudesse fazer alguma coisa, eu faria essas 3 coisas. Agora, o que eu acho que acontece muito também é uma confusão dos pais, de novo, nessa delegação de muitas responsabilidades para a escola, comprarem, às vezes, fórmulas prontas, né, do bilinguismo, do sistema de ensino, que tem coisas muito boas, mas tem coisas terríveis também. É comprar o modismo, né, sem se aprofundar, um pouco no que está comprando em termos de projeto pedagógico. Eu fiz uma escolha, por exemplo, para algumas das minhas filhas que têm um perfil diferente, de buscar uma escola que é orientada a projetos, que é uma escola que não tem é menos conteudista. E estou muito confortável com a minha escolha, porque eu entendo que elas desenvolveram competências ali que eu acho que são competências portáteis para a vida. Pior coisa que pode acontecer, a menina vai se formar com 17 anos, ela vai fazer o 1 ano, 2 de cursinho, aí ela vai entrar na faculdade com 19, e daí? A vida é longa, né? Exato, a vida é longa. Acho que tem às vezes, assim, eu vejo às vezes pais olhando para o projeto pedagógico da primeira infância, olhando para o projeto pedagógico do ensino fundamental, tanto o Funde 1 quanto o Funde 2, e falando: "Não, eu quero saber se passa no Enem". Você vai sacrificar 12 anos de ensino, só preocupado se você vai passar no Enem ou não, eu acho que é muito reducionista, né, então eu acho que se a gente quer ver mudança, as famílias precisam se envolver mais, e 2 precisam abrir a cabeça para entender que a educação não pode se resumir a um dia de prova. Eu acho isso fundamental. Quando meus filhos estavam no colégio, eu participava um pouco da gestão ali, e eu achava muito louco, assim, como os pais falavam, mas ninguém participava, não ia em reunião, não falava com o professor, assim, de uma escola que acho que até tinha um bom engajamento. Obviamente, eu acho que um privilégio grande ali dos meus filhos terem conseguido estudar lá. Mas mesmo num ambiente, né, a gargalhada lá em São Paulo, você ainda assim, né, não ter essa consciência, então é bem complexo. Deixa eu pivotar um pouco de novo aqui nosso papo, falar um pouquinho de retenção de talento. Intelli, financiado por brasileiros, compromisso com o Brasil, um projeto brasileiríssimo, né, de um tema super nosso, mas muita gente vai embora. Uhum. E aí vai embora porque vai mesmo e recebe oferta de Nvidia, Google, salários incríveis, vidas incríveis. Às vezes vai embora pelo problema que nos assola aí de segurança, às vezes vai embora ficando aqui, trabalhando remotamente, né? Principalmente desenvolvedor, super difícil do nosso mercado competir em salários nessas horas, né? Como é que você vê isso? Como que o Brasil pode ser competitivo na retenção dos melhores talentos, dos melhores cérebros? São é uma assim, tem alguns problemas que me ocupam a mente, esse é um deles. Posso falar dos outros também se tiver interesse. E então assim, a gente entende que eu acredito, não necessariamente concordo o tempo inteiro, mas eu acredito que a gente tem que reconhecer a realidade. A realidade é que a gente vive numa economia de mercado, certo? E a economia de mercado ela trabalha com essa lógica de oferta e demanda.
E não adianta a gente lutar contra isso, né, do ponto de vista, assim, fazer protesto contra a economia de mercado, não, fazer um protecionismo, não deixar as empresas virem contratar os nossos alunos, eu acho que isso é artificial e inócuo, não vai levar a lugar nenhum. Então eu entendi que o nosso papel é, por ser um projeto brasileiro, e eu falo que a gente é brasileiro e brasilianista, projeto apaixonado pelo Brasil. Então o nosso trabalho é fazer soft power no final do dia, né. E ao longo desses 4 anos que a gente tem a chance de interagir com eles, colocar na cabeça deles a relevância do papel, né, da importância deles para o país, trazer projetos e iniciativas brasileiras de sucesso, brasileiros de sucesso, enfim, botar eles em contato com o que o nosso universo empresarial tem de melhor, que tem muita coisa boa. E conseguir fazer com que eles entendam que o Brasil é um lugar cheio de oportunidades. E é mesmo. Então a gente não trabalha nessa lógica de proteger, nem de evitar, nem de falar mal do exterior e tal, a gente faz um trabalho de fazer com que eles se apaixonem pelo Brasil como a gente é apaixonado, ponto número um, e também se apaixonem com a ideia de que essa roda precisa continuar girando. Então o que me dá mais orgulho de ver hoje, assim, o nosso primeira turma se formou no final do ano passado, e eles organizaram uma rede de alumni, né, eles mesmos organizaram, eu falo que boa parte do nosso trabalho lá no Intel é não atrapalhar muito os alunos, sabe. Eles têm tanta iniciativa, eles fazem tantas coisas legais, É, que eu falo deixa assim: os "Gente, caras. deixa os caras, É. entendeu? Não vamos atrapalhar muito, né, vamos deixar eles fazerem, porque eles fazem coisas assim, a maior parte muito melhor que a gente". E a Alumni é uma delas. E aí uma das frentes do Alumni onde eles estão dedicando energia é no fundo de bolsas, né, eles querem, retornar ao fundo de bolsas o que receberam, ou mesmo os alunos que não foram bolsistas, essa lógica de deixar um legado para o Brasil, para que outras pessoas tenham a oportunidade que eles tiveram. Tem um aluno nosso, o Luiz, que fala que ele usa essa metáfora que eu acho bem bonita, ele fala que quando a gente sobe no elevador da vida, é nosso papel mandar o elevador de volta para baixo, né, para que alguém possa subir. Então é um pouco trabalhar essa cabeça brasilianista de generosidade e do compromisso, e formar também mais pessoas com essa cabeça. Que legal. Bom, último tópico aqui do nosso papo, e aí não tem podcast hoje em dia se não for falar de IA, né, tá fora de moda, então sim, não dá, né. Mas Não dá. estava vendo um TED teu de uns 7 anos atrás, né, e você fala uma frase muito boa, assim, eu acho que falava isso também de outra maneira, mas nunca tinha achado um termo tão bacana e rápido de explicar, né, que nas novas tecnologias sempre tem alguém lá falando: "Ah, vai chover, eu vou vender guarda-chuva", né, então não estou querendo aqui parecer vendedor de guarda-chuva, não é isso. Mas a gente começa a ver dados concretos de algo que talvez a gente já vinha com uma percepção, mas agora tem número, né, para dizer. Então a gente viu recentemente o estudo de Stanford lá feito com o pessoal da ADP, maior empresa de folha do mundo, mostrando ali uma queda de 13% nas oportunidades de emprego da garotada aí de 22 a 25 anos, obviamente com um gap maior ainda em profissões mais expostas à inteligência artificial, né. Teve um outro artigo também recente aí mostrando que só na área de desenvolvimento parece que 16% das vagas júnior foram cortadas aí no último ano. Minto, no último ano não, depois do lançamento de GPT 3.5, né. Então, tem alguma coisa acontecendo. Queria fugir da pauta do: "Ah, esta profissão vai sumir", porque eu acho que não é por aí, mas eu tenho uma preocupação grande, que é a redução de gente jovem começando a trabalhar, né. Se você não é júnior, você não vai ser sênior, né, e todas as consequências disso. Como é que você está vendo isso? Você acha que é algo que num país com tantas deficiências como o Brasil, a gente vai viver tão intensamente quanto está acontecendo, principalmente na Europa? Solta o verbo aí sobre o tema. Bom, esse é o segundo assunto que me tira o sono, que eu venho pensando, penso bastante sobre. Eu acho que no Brasil a gente fica vivendo na nossa micro bolha, achando que vai ser um problema de todo mundo, né. Eu recebo muitos pais preocupados com isso, amigos e tal, e pessoas do meu entorno, mas isso vai ser um problema desse X% aqui da população que vai concluir ensino superior e que vai trabalhar realmente em empresas e organizações cuja IA vai atravessar e já está atravessando de uma maneira importante. Acho que o Brasil ainda tem uma economia informal gigantesca, a gente tem o maior percentual de nem, né, nem estuda, nem trabalha, um dos maiores do mundo. Então, assim, em termos de Brasil, eu acho que a gente tem outros problemas para resolver, infinitamente mais relevantes. Mas dado que a gente fala aqui com uma audiência que vai ser sim atravessada por isso, né, eu acho que a gente tem algumas coisas para observar. A primeira, e eu acho que aí eu falo para universidades, há uns 2 anos atrás eu estava num congresso com universidades inovadoras em Washington,
E o papo, quando logo que explodiu esse negócio de todo mundo usando o ChatGPT em sala de aula, os educadores, né, era líderes educacionais, assim: "Maíra, você que lidera uma faculdade de tecnologia aí, fala pra gente como é que a gente vai fazer pra proibir esse negócio?". Falei: "Gente, não tem como, possível. E como é que a gente vai controlar?". Eu falei: "Pior ainda, pior ainda". Então, assim, tem universidade que hoje, aqui no Brasil, tá botando tudo em papel. Não pode mais levar computador pra sala de aula. Então, essa me parece uma medida pouco inteligente, porque no final do dia, lembra, a pergunta é: "Isso aqui que eu tô botando como experiência, é preparatório ou não é?". Se não for preparatório, não deveria estar sendo feito. Agora, onde é que está esse limite para você garantir que o aluno aprenda, que o aluno reflita, que o aluno saiba usar as ferramentas da forma correta? Então dá muito trabalho fazer isso. Isso posto, o que eu tenho falado muito para as pessoas é assim: "Do not resist". Não resista, porque a IA fez parte da nossa vida, vai fazer cada vez mais e tal. Quanto mais proficiente você for, quanto mais você souber usar, explorar, ganhar eficiência, ser crítico, obviamente, com aquilo que ela te entrega, melhor posicionado você vai estar, independente da tua profissão. Então, o meu conselho é use, mas não use ao ponto ou da forma que não é copiando e colando. Aprender a usar de uma forma que contribua com o seu processo de aprendizagem, com o seu processo de trabalho, é absolutamente, absolutamente inevitável. Agora eu concordo com você, eu acho que vão ter áreas, né, eu acho que a próxima área, então a gente está vendo essa disrupção no desenvolvedor, o que eu acho que de certa forma tem um ponto bom, porque ele corrige um pouco, né, o desenvolvedor de software, ele corrige um pouco uma inflação e uma coisa meio maluca que aconteceu, né, nos últimos anos. Você, como venture capitalist, deve ter visto isso, então, Muito. né, então acho que vai ter uma correção que faz parte aí da economia de mercado, né, o universo vai corrigindo as maluquices. Agora eu vejo, por exemplo, onde eu acho que a próxima disrupção vai vir com força, e isso me preocupa no Brasil, é na área do direito, na área jurídica. Por alguns motivos, porque, na área jurídica existem baremas, né, Constituição, leis e tal, existe o parâmetro e você tem jurisprudência documentada. Então não é difícil, você com conhecimento jurídico construir inteligências, né, IAs, vou simplificar aqui, modelos que, dê conta desses processos mais transacionais da área jurídica, que é justamente onde a maior parte dos advogados júniores estão alocados, lendo lá um monte de contrato e tal, que é justamente o curso que mais forma a gente no Brasil. Então, onde eu estaria mais preocupada hoje seria se um dos meus filhos estivessem cursando direito e se eu tivesse uma faculdade, se o Intelli tivesse um curso de direito ou que dependesse principalmente de alunos do curso de direito. E acho, concordo com você, que sem júnior não tem sênior. Então a gente pode ser que a gente encontre, eu acho que num primeiro momento isso vai se acomodar com poucos júniores e uma renascença de sêniores, vai ter gente voltando para o mercado de trabalho ou ganhando de novo jovem há mais tempo que nem eu e você, assim, a gente vai ter emprego por um bom tempo, mas daqui a pouco vira um problema, porque a gente vai querer parar um momento, e aí? Né? Eu tenho estudado muito a crise espanhola ali dos anos 2000, ali onde você chegou a ter 40% dos jovens desempregados, né? Entendeu o que aconteceu depois com esses jovens, né? Isso dá um gap de dinamismo muito grande, né? Porque você fica ali 7, 8, 10 anos desempregado, você perde um período formativo importante, né? Então, para mim, esse é o maior problema, assim. E aí, se eu puder só discordar de você, eu não acho que é um problema só de advogados, embora a entrevista é sua, então vale o que você falar. Eu acho que a gente vai ter uma disrupção muito grande em todas aquelas profissões que vendem trabalho por hora caro, que está sendo entregue por uma mão de obra muito processual, principalmente em tarefas baseadas em texto, e uma mão de obra efetivamente júnior que está realizando esse tipo de trabalho, né? Então, isso acontece em escritórios de advocacia, acontece em consultorias, né? Esse tipo de trabalho. Tutoria. Auditoria eu acho que é um pouco menos, talvez Uhum. no ciclo atual, dado o nível de alucinação, porque lembra que como você tem um pouquinho de erro da interação de, de um LLM, obviamente, quando isso exponenciar lá na frente de um mega balanço, de uma mega auditoria, vai estar tudo errado, né? Eu acho que tem alguns ganhos de escala. Mas eu acho que isso é a geração atual, né? Ninguém sabe se na semana que vem não sai o Claude 5 e resolve esse Pois problema, é. né? Então, Não, e eu super concordo com você, que eu acho que direito vai ser a próxima, assim. E que você me fez uma pergunta sobre Brasil, e eu acho que claro que tem um monte de consultor no Brasil, mas o que mais tem mesmo
advogado. Então eu acho que, assim, em termos de país, né, eu acho que, assim, onde é que tem um impacto importante na quantidade de gente formada que vai viver isso, assim, eu tô olhando para impacto versus volume. E tudo aquilo que vem de hora, né? Porque se aquilo que o cliente pagava por hora você resolve em minutos ou segundos, eu quero pagar segundos, né? Acho que essa é a... Com Boa, certeza. vamos lá. Vamos para os finalmente aqui. Maíra, o que você tá lendo? Cara, você sabe que eu me meti a fazer filosofia na pandemia, faculdade de filosofia de 4 anos. Então eu fiquei 4 anos lendo filosofia, né, que é maravilhoso. No último ano eu não aguentava mais, eu estava louca pra ler uma coisa, assim, mais light. Mas enfim, concluí a faculdade, me formei no ano passado. Então agora eu tô lendo muito romance, assim, eu tô lendo, muito autoras mulheres, eu tenho uma amiga minha que faz essa curadoria de autoras mulheres, então eu tô lendo basicamente ficção e romance, e tá sendo ótimo, assim, pra eu aspirar o meu cérebro, descansar um pouco, porque a gente já tem um monte de reporte pra É, ler, né, o Substack imenso lá e tal. Então eu tenho tentado em termos de livro, eu tenho lido mais coisas, tô lendo As Três agora, que é um livro muito legal. Então A Pediatra, que eu acabei de ler, ótimo também. Tô nessa, assim, mais romântica. não, eu sou fã de temas não business nos livros também. Uma rotina do teu dia a dia que não falta nunca. Pá, que legal. Bacana. Faz muito tempo? Faz 10 anos já. Poxa, Eu fazia muito 2 bom. vezes por semana, agora eu faço 4, e eu vejo, assim, muita diferença na qualidade de quando como eu consigo agachar, por exemplo, levantar o braço para pegar um negócio que eu não sinto, né, apesar de estar com 46 anos, eu tenho muita flexibilidade, eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença para mim. O que a Maíra de 46 falaria pra Maíra de 18? Maíra, errei no finalzinho. Sem problema. Cara, eu acho que seja mais egoísta, eu acho que é o que eu diria pra mim. Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de pensar só em mim, assim. E isso foi ótimo, porque eu fiz coisas maravilhosas, tenho amigos maravilhosos, passei por lugares que eu tenho relações da vida inteira, mas eu acho que eu deixei de pensar em mim em alguns momentos e que não e mais do que isso, assim, não tem problema você pensar em você, só em você de vez em quando, às vezes é necessário, né. Então algo que eu tenho tentado fazer mais, recentemente, de me preservar o meu tempo, cuidar dos meus sims, né, dos meus nãos, do mesmo jeito que eu cuido dos meus sims, que eu acho que isso é uma dificuldade que eu tenho. Deve ter uma frase, algo que você deve estar repetindo toda hora e todo mundo deve te conhecer por essa frase. Essa frase você inventou, você recebeu de alguém, mas deve ser a tua frase signature. Que frase é essa? A verdade está sempre no meio, Muito boa. É o fato. né. Muito bom, muito bom. Maíra, muito obrigado pelo teu tempo. Bens aí por tudo que vocês estão construindo aí. Acho que é uma admiração muito grande. Novo hoje, aqui na outra ponta, recebendo esses alunos do mercado de trabalho, a gente sente aí a qualidade. Um grande orgulho uma iniciativa dessa estar voando no Brasil. Para todo mundo que está ouvindo a gente, muito obrigado pela audiência. Deixa um like, compartilha aquela coisa toda e até a próxima. Valeu.